O escritor John Stott, em seu livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, fala sobre os desafios que a igreja enfrenta no século XXI. Ele mostra que o papel da igreja dentro dessa realidade é desafiador, porque existem grandes e profundas mudanças morais e culturais dentro dessa realidade do século XXI. Existe uma falência da família no mundo ocidental, existe defesa do aborto, da violência, a prática da violência, as guerras que ocorrem constantemente, a crise de identidade humana e outras coisas semelhantes. Este renovado escritor e teólogo, ele faleceu em 2011 e ele não pôde ver algumas das grandes mudanças que ocorreram após a sua morte, como, por exemplo, de pessoas que se identificam com animais e elas acham que são animais que nasceram em corpos errados e que, na realidade, elas se comportam, elas se sentem como uma vaca, como um boi, como um gato, como um cachorro e assim por diante. Ele não vivenciou esse avanço da agenda gay que está se infiltrando cada vez mais dentro das igrejas. Ele não pôde presenciar a destruição mais profunda ainda do que ele havia mencionado, da família e do casamento entre um homem e uma mulher, conforme as escrituras estabelecem, de forma que o que John Stott menciona no seu livro são coisas muito profundas e verdadeiras a respeito dos desafios que a igreja enfrenta ou enfrentaria no século XXI, mas ele próprio não presenciou algumas mudanças que nos últimos 10, 15 anos vêm acontecendo com maior profundidade. O que eu quero dizer é que, usando aqui a análise que John Stott faz dos desafios da igreja e como ela deve se comportar diante desses desafios, ele fala de 3 possíveis reações que a igreja pode ter diante desses desafios. O primeiro é a fuga, o segundo é o envolvimento e o terceiro é acomodação. Fuga, envolvimento ou acomodação. No primeiro caso, a igreja se esconde dentro do seu castelo eclesiástico, é uma fuga da realidade. Os crentes entram dentro desse castelo e puxam a ponte levadiça para que as pessoas de fora não adentrem para a igreja e não os incomodem dentro da sua espiritualidade, da sua religiosidade. É como se fosse um mosteiro evangélico em que os membros eles não se envolvem, eles não se preocupam com os gritos de angústia que estão fora da igreja, ou com as ofensas que são feitas contra o Senhor, que eles professam adorar dentro desse castelo eclesiástico. Ou poderia dizer que esta fuga seria como uma avestruz que enfia a cabeça no buraco e não vê nada além daquele próprio buraco para não enxergar a realidade externa. Assim, muitas igrejas têm se comportado desta maneira, têm se escondido da realidade, têm vivido como se as coisas que ocorrem fora desse castelo não tivessem nada a ver com a vida que eles devem viver, devem praticar conforme as Escrituras. A segunda reação possível é a do envolvimento. É quando a igreja entende o seu papel no mundo, compreende que precisa sair dos portões e influenciar no dia a dia. Isso não é a igreja, a instituição, como coletivo, mas são os membros no seu dia a dia agindo para influenciar a sociedade e a cultura através das suas vocações, através dos seus dons, através do seu testemunho, através da sua vida, não perdendo a sua identidade cristã, mas ao mesmo tempo procurando influenciar aqueles que o cercam
com a verdadeira visão de mundo, que é aquela dada pela Escritura. Muitos crentes acham que o papel deles é apenas de evangelizar as pessoas, mas não entendem que não é só evangelizar, é preciso influenciar, ainda que pessoas não venham a conhecer o evangelho, no sentido de se render a ele, mas pelo menos terão freios morais e culturais dados pelo evangelho para impedir o avanço da podridão moral que os ímpios querem colocar e o diabo quer colocar cada vez mais na sociedade e na cultura. Quando os crentes entendem realmente o seu papel, não só de evangelizar pessoas quando tem oportunidade, mas de influenciar através da arte, da ciência, do pensamento, da academia, quando os crentes começam a entender que devem impactar este mundo. Imagine que 10% dos evangélicos, que somam aí em torno de 65 milhões de pessoas no Brasil, 10% apenas, 6 milhões e meio de pessoas começassem a agir para impactar esse país através de postagens que realmente sejam inteligentes e sejam bíblicas, através de vídeos que possam tocar em assuntos que podem influenciar o pensamento do restante da igreja e também daqueles que não pertencem à igreja, começasse a ter desses apenas 10% de professores, de pensadores, de cientistas, de políticos, de filósofos cristãos, com a mentalidade bíblica, influenciando cada um na sua área. Nós teríamos, sem dúvida alguma, um reavivamento desse país, nós teríamos um grande impacto, e muitas coisas que são hoje defendidas e praticadas nesta nação deixariam de ser por conta da influência de apenas 10% desse universo de 65 milhões de evangélicos. O fato é que não há esta influência porque não há uma boa formação teológica na maior parte das denominações e das igrejas. E por conta disso, os crentes não entendem que eles têm a obrigação de, na segunda-feira, se envolver diretamente com o mundo, com a visão cristã, e não serem envolvidos pelo mundo na sua perspectiva. O que tem acontecido é o oposto disso. É o mundo que tem modelado a visão dos crentes a respeito das coisas, e não os crentes modelando o mundo a partir da visão bíblica. Mas quando os crentes se envolvem, como no passado tivemos na Reforma Protestante, como tivemos no período dos puritanos, como tivemos em vários outros momentos na história em que um grupo, uma igreja, uma cidade inteira impactada, ou um país todo, ou até mesmo quase que um continente inteiro é impactado pela visão cristã, através de homens e mulheres que queriam realmente transformar esse mundo. A última possível reação é a da acomodação. Se no primeiro caso é de fuga, de se esconder, o segundo é de se envolver, ir à frente, trabalhar contra as práticas pecaminosas desse mundo, a terceira reação é de acomodar-se. E esse acomodar aqui é o que mais tem sido aí a realidade, lamentavelmente, a realidade da igreja evangélica, onde se acomoda aquilo ou se adapta aos valores morais e éticos do mundo, assume uma agenda contrária ao cristianismo, abraça ideologias contrárias ao cristianismo, ideologias que odeiam o cristianismo, e você encontra evangélicos, igrejas históricas, reformadas, igrejas pentecostais ou neopentecostais, que abraçam estas ideologias como se elas fossem corretas ou tivessem momentos de verdade que podem ser aproveitadas ou adaptadas para o evangelho, como, por exemplo, a esquerda. E há pessoas que abraçam o comunismo e coisas desse tipo, o feminismo, ou abraça a prática homossexual, abraça o aborto e outras coisas mais, como se isso pudesse ser parte de uma vida cristã, pudesse ser parte da prática da igreja, como se isso não tivesse nenhum problema em relação ao que a Escritura ensina.
Esses crentes ou estas igrejas, elas, na verdade, abraçam e apoiam aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que conspiram contra o Senhor e o seu ungido, como está no Salmo 2. Esses crentes, eles agem contrário ao que o Salmo 1 diz lá do homem bem-aventurado. Eles andam no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores, eles se detêm no caminho dos ímpios, eles fazem aquilo que realmente os ímpios, os pecadores, os escarnecedores fazem, concordam com isso, adaptam as suas linguagens, a sua forma de expressar, eles tornam-se cúmplices das obras infrutíferas das trevas, como se isso tudo não tivesse nenhum problema. O que nós temos visto, na verdade, é que nesse processo, parte da igreja tem se corrompido cada vez mais e tem se acomodado às coisas desse mundo. Você pode observar que não existe mais aquele senso de escândalo que existia dentro da igreja, quando a igreja se escandalizava, por exemplo, com o adultério, se escandalizava com a ideia do aborto, se escandalizava com a prática homossexual, se escandalizava com coisas que realmente a Bíblia condena, e a igreja não concordava de modo algum com estas agendas ou com estas práticas. No entanto, hoje, a igreja não se escandaliza com mais nada, ou quase nada, e isso tem causado cada vez mais uma acomodação, uma adaptação da igreja ao mundo. A igreja tem se tornado secularizada cada vez mais. O que fazer diante disso? A igreja precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados. Precisa entender que ela tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Assim como Tiago diz lá no capítulo 4, versos 7 a 10, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Somente por meio de uma verdadeira humilhação diante do Senhor, que ocorrerá a bênção de Deus sobre a igreja. Enquanto a igreja não entender que ela está pecando contra Deus, que ela está falhando, que ela tem aceitado estas práticas como coisas virtuosas, ou tem se tornado cúmplice destas obras, ela não se arrepender, não chorar, não transformar o riso hipócrita em choro sincero perante Deus, não se humilhar perante o Senhor, conforme a Escritura nos ensina, Deus não exaltará a sua igreja. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, é dito para Israel que se eles obedecessem ao Senhor, guardando os seus mandamentos, cumprindo as suas ordens, andando na aliança, Deus os abençoaria, seriam cabeça e não cauda. Termo esse que muitos gostam de usar isoladamente, mas ali está falando das bênçãos de Deus decorrentes da obediência à aliança, obediência às leis do Senhor. Não há exaltação da igreja, não há bênção sobre a igreja se ela não obedecer a Deus. E lá também diz, a partir do verso 15, que se a igreja não obedecer, se a igreja não cumprir, se a igreja não andar conforme os mandamentos, Deus vai pesar a sua mão e as maldições alcançariam o seu povo. É exatamente o que Tiago diz também aqui, com outra linguagem, mas mostrando isso, que a bênção está sobre a igreja quando ela se arrepende, quando ela se humilha perante o Senhor. Esse envolvimento que a igreja tem tido com o mundo, com a cosmovisão ímpia, isso ocorre por conta dos pastores. Em muitas denominações existem pastores infiéis, pastores que promovem a apostasia, que é o abandono do evangelho, mas é um abandono dentro da própria igreja.
É estranho pensar nisso, mas é possível ter uma igreja apóstata, como teve na Idade Média. É possível ter igrejas que são contra o evangelho. E como que estas igrejas se tornam inimigas do evangelho? A partir de pregadores infiéis, a partir de mercenários, a partir de homens que se transfiguram como sendo homens fiéis, parecem que são ovelhas, mas são lobos roubadores, como o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. O que nós temos que entender é que não apenas esses falsos pregadores, que qualquer crente com mínimo de conhecimento bíblico percebe que eles são enganadores, mas também aqueles que estão em igrejas sérias, reformadas, históricas, que ensinam de forma errada, por intenção, ou que ensinam porque são preguiçosos e não querem estudar, não querem aprofundar-se na palavra de Deus, e aí começam a ensinar qualquer coisa, e se secularizam, e usam o seu trabalho secular como uma ótica, como óculos para interpretar a Escritura, e aí você começa a ouvir mais termos que eles utilizam na vida secular, no trabalho secular, do que, na verdade, termos teológicos, do que exegese, do que realmente uma exposição fiel das Escrituras. E aí, como eles conseguem usar da oratória e da artimanha, aqueles crentes fracos que não têm um bom conhecimento, aceitam isso como se fossem verdades, como se fossem coisas profundas, porque são bem elaboradas dentro da perspectiva que eles trabalham. Ao invés de terem uma perspectiva da Escritura pela própria Escritura, através de uma exegese fiel, eles buscam interpretar as Escrituras a partir daquilo que eles convivem mais. E muitos convivem mais com o trabalho secular do que com a igreja, do que com a teologia, do que com a Escritura. E aí o que eles vão ensinar para a igreja? Ensinar aquilo que eles bebem, aquilo que eles comem, aquilo que faz parte do seu dia a dia, e não é a Escritura, não é a boa teologia, não é o bom ensino. E uma vez que eles não fazem isso com a igreja, eles não produzem crentes maduros e aperfeiçoados na fé, como Paulo diz em Efésios 4, que os pastores foram colocados para ensinar a aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem bem o seu serviço. Ou seja, o pastor é colocado na igreja para aperfeiçoar os crentes, para que eles desempenhem os dons dados por Deus a eles, para que possamos servir uns aos outros, cresça em estatura, não seja levado por todo vento de doutrina, como meninos que são levados de um lado para o outro. Mas como que os membros poderão ser aperfeiçoados e deixarem de ser meninos se o púlpito é fraco? Se o púlpito não ensina, se o púlpito não desafia, não exorta, se o púlpito não repreende, não corrige, não educa, como a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Como que os membros podem, de determinadas igrejas locais, serem crentes maduros na fé, se os seus pastores não são maduros na fé, se os seus pastores não amam as Escrituras como eles vão amar as Escrituras? Se os seus pastores não gostam de teologia, não se dedicam à igreja de forma integral, como que os seus membros vão entender que o papel que eles têm que desempenhar fora da igreja é um papel desafiador, mas é um papel de transformação, onde Deus os plantou para fazer? Ou seja, é no púlpito que começa a crise, e é no púlpito também que começa a reforma, é no púlpito que começa o despertamento, é no púlpito que começa o reavivamento, é no púlpito, é no coração do pastor, na mente do pastor, na vida do pastor, e através dos pastores fiéis, que a igreja se torna fiel. E ela anda em boa ordem, como Paulo colocou lá em Tito, capítulo 1, verso 5. É através de uma boa e bíblica liderança que a igreja caminha fielmente ao Senhor. E que ela não vai fugir, ela não vai acomodar, mas ela vai se envolver realmente na sociedade, na cultura, através de uma cosmovisão bíblica que é forjada a partir do púlpito da igreja. A igreja só se envolverá
corretamente com a sociedade e cultura quando os púlpitos cumprirem o seu papel bíblico. Tem muitos púlpitos fiéis, graças a Deus, e sempre teremos pastores fiéis, púlpitos fiéis, homens que amam a palavra e amam a igreja, e que dão as suas vidas para ensinar, homens que nós devemos honrar. Mas, infelizmente, nossa época tem sido caracterizada, tanto em igrejas reformadas, históricas, pentecostais e neopentecostais, nós temos visto que grande parte são de pastores preguiçosos, pastores que não se dedicam, pastores que se secularizam, pastores apóstatas, pastores infiéis, e infelizmente o resultado, a consequência, é uma igreja evangélica deturpada. Nós precisamos orar para que mais e mais pastores sejam chamados, homens chamados para serem pastores fiéis, e que os pastores fiéis continuem sendo fiéis até o fim, porque é possível um pastor fiel tropeçar teologicamente, tropeçar moralmente, ou até mesmo demonstrar apostasia. Isso não é incomum de acontecer. Todos precisam ser graciosamente sustentados, e precisa que a igreja ore por pastores fiéis, para que eles continuem fiéis, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, e ensinando conforme o Senhor ordena na sua palavra. Que Deus desperte a igreja a partir do púlpito, estendendo-se a todos os membros, ou parte desses membros, para que sejamos sal nesse mundo e luz nesse mundo, para que Deus seja glorificado, os ímpios vejam as obras de Deus através de nós e glorifiquem ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.